Graça e paz, irmãos e irmãs. Que alegria estar aqui nesta noite, né? Eu falo que um crente, quando ele é lavado no sangue do Cordeiro, ele sempre está preparado para levar as boas novas. Porque ele tem certeza que ele é um crente que foi liberto, foi curado e foi salvo pelo Senhor. Então ele não precisa ter medo quando alguém o convida para levar a palavra de Deus, né? E o meu marido falou, olha, você vai me ajudar nas quintas-feiras. E se tem algo que eu gosto na minha vida é pregar. Porque eu fui salvo através da pregação. Eu fui salvo através de uma palavra. E que palavra? A palavra do Senhor. E é sobre ela que eu quero falar um pouquinho nesta noite. Primeiro eu quero dizer que culto de libertação, né? A gente fica pensando, é engraçado ter esse nome de culto de libertação e cura para um povo que é crente, né? Às vezes a gente começa a pensar em algumas coisas, porque eu creio que a partir do momento que nós nascemos de novo, as coisas antigas ficaram para trás. Não há necessidade de ficar repetindo, porque já ficou para trás. Eu nasci de novo. Eu estou liberto em Jesus Cristo. Eu estou curado em Jesus Cristo. Eu estou salvo em Jesus Cristo. Às vezes nós perdemos tempo com coisas que já são curadas no Senhor. Mas nós ficamos ali enquanto nós poderíamos estar aprendendo algo novo. E eu quero compartilhar primeiro dois textos, o qual tem falado muito ao meu coração. Primeiro, o livro de Salmos, lá no Salmo 119, no 89, diz assim, ó, para sempre, ó Senhor, está firmado a tua palavra no céu. Primeiro que nós vivemos debaixo de uma palavra. Qual palavra? A palavra do Senhor, que é a verdade. Ela não muda conforme as circunstâncias ou os sentimentos. Essa palavra tem poder de cura, essa palavra tem poder de restauração, essa palavra tem poder de salvação. Então, aonde eu tenho que estar posicionada? Nas circunstâncias? Nos sentimentos? Naquilo que eu ouço ou sinto? Não, eu tenho que estar posicionada na palavra de Deus, porque ela é a verdade, ela não vai mudar. E ela está firmada aonde? Em homens? Não, ela está firmada nos céus. Então eu tenho que, em primeiro lugar, para eu ser uma pessoa liberta, eu tenho que estar posicionado diante da palavra de Deus. Porque é ela que me garante total libertação. Então eu tenho que conhecer a palavra de Deus, mas eu tenho que viver a palavra de Deus. E eu vejo assim que há uma dificuldade tremenda em nós. Nós conhecemos, mas a hora de viver, aí nós ficamos patinando. Então nós temos que primeiro conhecer. Agora o desafio, viver essa palavra. Como que eu vivo a palavra de Deus? Primeiro me alimentando dela. Quem aqui tem o hábito de ler a Bíblia todos os dias? Leitura bíblica, irmãos, faz parte do nosso dia a dia. Eu não posso e não devo começar um dia sem antes ler a palavra de Deus. Eu tenho que estar fortalecida na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque daí as circunstâncias, os sentimentos não vão me pegar. Porque eu sei aonde eu estou enraizada. Aonde? Na palavra. É essa palavra que me liberta. É essa palavra que me cura. É essa palavra que me salva. É essa palavra que me dá o sustento. Por isso que eu tenho que aprender a conhecer a Bíblia. Mas eu tenho que praticar a Bíblia. E o que a Bíblia fala sobre isso? Né? Lá em João 8,32, diz assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade... Podemos ir embora. Todo mundo aqui conhece a verdade? Então está todos libertos, todos curados. Agora nós levamos essa parte da cura, é muito interessante isso, que tem gente que acha que crente não pode ficar doente. Que toda doença é do diabo. Não, irmãos. Nós temos um exemplo de um homem gigante. Paulo diz que ele tinha um espinho na carne. E não inventa coisa não, porque a Bíblia ninguém sabe o que era. Né? Então diz que ele tinha uma dificuldade, ele tinha uma enfermidade. Mas isso parou, Paulo? Isso deixou ele ficar neutralizado, com medo, eu não vou anunciar, eu não vou pregar porque eu não tenho saúde? Pelo contrário, quando não sou eu que estou mais agindo, mas Cristo age em mim, eu anuncio a palavra dele.
Porque eu creio na palavra, eu vivo a palavra, então eu não tenho dificuldade de anunciar essa palavra. Mas o que nos para? O medo, a insegurança, quem fica muito ligado às circunstâncias, aos sentimentos, aos achismos da vida, né? Por isso que eu falo, lá em casa eu brinco com o Renan, que eu sou a mais crítica de casa. Porque irmãos e irmãs, se for para eu ouvir alguém que vai começar uma ministração dizendo, porque eu acho, eu levanto e saio. Porque se alguém acha alguma coisa, sinal que ainda está perdido. Não é verdade? Então, eu creio na palavra de Deus, a qual é a palavra dele, que tem total poder sobre a minha vida. Eu posso falar com segurança dessa palavra, porque a palavra não é minha, ela é do Senhor. E ele garante, ele diz que a palavra dele não volta vazia. Então, eu preciso, como um crente que nasceu de novo, um crente que tem uma nova vida em Jesus Cristo, que vive sadio, curado e liberto diante do Senhor, porque não sou mais eu quem vivo, mas Ele vive em mim, então eu posso anunciar essa palavra, eu posso viver essa palavra de Deus. E as pessoas pensam, mas muita gente não está liberto. Por que as pessoas não ficam libertas? Porque não se posiciona. Todas as vezes que você e eu dermos legalidade para o diabo, ele vai nos pegar. Essa é a verdade. Eu não acredito assim. Problema seu, a Bíblia diz isso. Que ele vai. A legalidade. Agora, quando eu sou lavada no sangue, que eu sei quem eu sou em Jesus Cristo, que eu sei do poder da palavra, claro que ele não vai me pegar. Eu estou livre da opressão do inferno, porque eu sei em quem eu creio. E aquele que eu creio é maior do que todas as coisas. Ele tem o poder, o senhorio de todas as coisas. Por isso que eu posso andar em liberdade. Por isso que eu sou livre. Você é livre em Jesus Cristo. Nós somos livres no Senhor, né? Nós somos perdoados por Jesus. Aí a gente pensa, nós trabalhamos muito com pessoas que ficam, né, cheias de demônio, né? Até o pastor chegou do reencontro, né, compartilhando algumas coisas, e eu confesso que eu fico assim, falando, Senhor, a tua igreja tem que voltar ao primeiro amor. Voltar à reverência, voltar à essência, voltar ao respeito, à honra, aquele que é digno de honra, de louvor, de adoração. Quando eu e você pegar todo o nosso tempo e nós buscarmos ao Senhor de verdade, nós não, com certeza absoluta, tá? Nós não iremos ficar possessos, porque a nossa mente está cativa a Jesus Cristo. Agora, por que nós passamos, né? Por que muita gente, conhecendo o Senhor, ainda passa por essa questão de ficar possesso, né? Eu fui uma pessoa que eu fiquei muito possessa. Antes de eu nascer de novo, fiquei muito possessa, muito mesmo. Mas o que aconteceu? Eu fui conhecendo o Senhor. Eu fui buscando o Senhor em primeiro lugar, porque eu sabia que as demais coisas iriam acontecer. E o que aconteceu? As demais coisas encheram a minha mente, o meu coração e a minha alma. Um crente, quando é cheio do Espírito Santo, ele não vai ficar possesso. Ele não fica. E isso é uma, sabe assim, é certeza. Agora eu preciso tomar uma posição. De que jeito, de que maneira eu quero viver. E aí, não é Deus, é você. É como ir para o céu. O céu é um lugar nosso. Ir para o céu ou não depende de quem? Tem gente que fala, se Deus quiser. Irmãos, em nome de Jesus, para de falar isso. Ele quer. Ele veio como homem, como carne, venceu a morte, venceu o pecado, foi nos preparar um lugar, esse lugar está preparado. Agora nós temos que nos posicionarmos para morarmos no céu, porque senão nós não iremos. Então quem vai morar no céu? Aqueles que realmente nascerem em Jesus Cristo e se posicionarem diante da palavra da verdade. Eu vou morar no céu. Por quê? Porque alguém, um justo, santo, que não tinha pecado, comprou o meu lugar no céu. Pagou a minha dívida. Então eu estou liberta, pronta para morar no céu. A questão da mente, é assim quando a Bíblia diz que nós temos que passar por uma renovação da nossa mente. A mente é ela que te domina. Tudo que você pensa, logo você coloca no teu coração e logo você começa
a falar. E isso produz vida. Se você pensar um pouquinho na nossa criação, o Senhor criou todas as coisas fazendo o quê? Falando. Haja luz, houve luz. Haja separação, houve separação. Qual foi o único momento que Deus usa na nossa criação? Que Ele usou as mãos dele. O que nós aprendemos com essa verdade? Que nós temos que ouvir a palavra, deixá-la entrar aqui e verbalizar essa palavra. Então eu creio que eu sou uma mulher, um homem, que nasceu de novo, lavado no sangue de Jesus, então eu sou salvo. Eu estou liberando isso. Eu vou morar no céu porque foi pago um preço pela minha ida ao céu. Então eu vou para o céu. Eu sou liberto pelo sangue de Jesus. Eu sou liberto. Eu tenho que começar a profetizar. Eu tenho que começar a falar. Mas nós muitas vezes falamos de um monte de coisa. E hoje o que não falta é a tal de informação. Não é verdade? Quem não sabe vai direto para onde? Para o Google, né? Aí lá você vai encontrar um monte de achismo. Mas quando você pega essa palavra e você coloca a sua mente à disposição dela, você coloca o seu coração para ouvir, essa palavra tem poder de transformação. Essa palavra tem poder absoluto sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias. Aí o povo do Senhor, o qual Ele chamou para viver em liberdade, vai ter uma vida liberta, vai viver uma vida de salvação. Não vai ter nenhuma dificuldade mais de ficar possesso. E me preocupa isso, uma preocupação no bom sentido, de um monte de crente estar possesso ainda. Aí você começa a olhar para a palavra de Deus e você encontra o quê? A casa foi limpa, você aceitou Jesus, está limpinho. O que você tem que fazer agora? Encher. Encher com o quê? Não é com outra coisa, é com isso daqui. Agora nós investimos tempo em muitas coisas. Não sei quantos por cento do seu dia você investe em coisas que aqui vão ficar. Mas e aquilo que é eterno? Quanto tempo você investe na sua leitura bíblica, no seu tempo de oração, no seu dia? Quanto tempo? 2% do seu tempo você investe ali? 5 minutos do seu dia com a leitura bíblica? Quantos livros você já leu desde o início do ano até hoje, da palavra de Deus? Eu sou muito ocupada, eu não tenho tempo. Eu quero te dizer uma coisa. Todas as vezes que você diz que você não tem tempo, você está chamando alguém de mentiroso. Porque a palavra de Deus diz que há tempo para todas as coisas. Então, o que eu preciso? Me organizar. Ser uma pessoa organizada. Aí eu vou ler a palavra de Deus. Eu vou viver a verdade que a palavra de Deus contém. Aí eu vou viver uma vida como o Senhor desejou para mim e para você. Aí não tem mais nenhum problema esse negócio de ficar, né? Eu preciso de uma libertação. Eu preciso. Então, em nome de Jesus, traga a sua mente cativa a Jesus Cristo. Não permita mais que o diabo venha falar na sua mente. Não permita mais. É você que coloca um ponto final na história. Não é o outro, é você que determina como que você vai viver os seus dias aqui. Se você se conformar com as coisas que você vê, você vai viver do teu jeito. Mas porque eu acho, irmão, para com isso. Porque eu estou sentindo, você não foi chamado para sentir. Eu não fui chamada para sentir nada. Eu fui chamada, você foi chamada para viver a palavra do Senhor, que é poderosa. É simples ter uma vida com o Senhor. Basta quem tomar uma decisão, quem se posicionar. O Espírito Santo tem que vir falar comigo, ele está aqui. A Bíblia diz que Jesus foi para o céu e falou o quê? Eu vou enviar um Consolador. Esse Consolador já está aqui. Ele é o nosso intercessor. Ele vai interceder. É eu, ele e Deus. Então, quando eu sou cheia do Espírito Santo, eu vou fazer o quê? Eu vou estar aqui, eu vou orar, o Espírito vai fazer o papel dele. Ele vai até o Senhor e vai levar o nosso clamor, o nosso pedido, a nossa oração.
Porque eu sei em quem eu creio. Eu sei que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Eu sei quem Ele é. É posicionamento. Né? E a gente não pode ficar dando um passinho para frente e 3 passinhos para trás na vida cristã. Na vida cristã você toma uma atitude e você só vai para frente. Você não volta mais. Você não pode voltar mais. Porque a palavra diz o quê? Ficou para trás as coisas antigas. Ah, e assim é meu jeito. Não, teu jeito não tem mais poder sobre a tua nova vida. Agora tem um único jeito, é o jeito dele. E que jeito é o jeito dele? É buscando ele em primeiro lugar, é vivendo a verdade dele, é servindo ao Senhor, buscando, usufruindo dessa presença poderosa de Jesus. Eu aprendi muito a ser disciplinada com muito sofrimento, muito mesmo. Porque às vezes a minha mente, ela meio que viajava, era uma mente bem viajona. E eu pegava a minha mente e dizia assim, mente, você tem que vir cativa a Jesus. Você tem que vir cativa a Jesus. Você tem que amar Jesus acima de todas as coisas. E essa questão de amar Jesus acima de todas as coisas, irmãos e irmãs, é acima de todas as coisas mesmo. Acima do meu tempo, do meu desejo, da minha vontade, é assim. Eu tenho, para eu receber as demais coisas, eu tenho que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Se nós verdadeiramente buscássemos o reino de Deus em primeiro lugar, nós não iríamos sofrer. Porque nós sofremos um monte, porque a gente busca muitas coisas antes de buscar o reino de Deus. Em vez de nós mudarmos isso, buscar o reino em primeiro lugar e as outras não, fazemos o contrário. Nós nos desgastamos emocionalmente porque nós buscamos outras coisas. Buscamos outras coisas. Enquanto, na verdade, ó, o brinco caiu em algum lugar. Deixa cair. Na verdade, vou tirar o outro para vocês ficarem olhando também, né, irmão? Ficou de oferta, mas é tão baratinho que a igreja merece muito mais. Então, na verdade, nós temos que fazer o quê? Buscar o reino. Pegar esse culto de quinta-feira, de domingo, escola dominical, não sei mais o trabalho que vocês têm, e investir um tempo nessa busca mesmo, de buscar o reino em primeiro lugar, fazer uma campanha, um propósito, né? Eu falo que tem gente que gosta sempre de andar de 2 ou 3, convida 2 ou 3 que você tem uma intimidade e fala, vamos fazer um propósito, 10 dias, vamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Vamos buscar? Você vai ver o sobrenatural acontecer na tua vida. Aí você vai viver o sobrenatural do Senhor. Mas toma uma posição de sair do natural para viver o sobrenatural. Nós precisamos disso. Mas aí a vida vem, oferece um monte de coisa. Aí nós ficamos. E eu falo assim, a minha maior luta é não ficar presa em circunstâncias ou em sentimentos. Eu procuro não valorizar. Quando a minha mente começa a ficar muito naquilo que eu estou vendo ou sentindo, eu já sei que está na hora de eu pegar a minha mente de novo e levar cativa ao Senhor. Falar para ela, aqui não é mais o teu lugar. Você não tem mais que se alimentar das coisas daqui. Você precisa de outro tipo de alimento agora. Aí você vai para a leitura bíblica. Lá na igreja, meu marido me coloca de vez em quando umas fogueiras, de vez em quando sempre, né? Tem a manhã de graça, que ele que começou. Daí ele fez o desafio, falou, Fia, podia me ajudar, né? Uma semana, eu achei que fosse uma semana. Falei, não, amor, tudo bem, já faz 2 meses lá, né? Que eu estou. Mas sabe quem está sendo? Eu estou amando. Por quê? Porque aí uma pessoa falou assim para mim, mas não precisa ler o livro inteiro, só menciona um versículo que você... Eu falei, eu não sou hipócrita. Eu não sou. Falei, se eu estou falando que eu estou lendo o livro de João, de Pedro, de Marcos, eu estou lendo o livro todo. E às vezes é corrido, viu, Edna? Porque às vezes o livro tem 6 capítulos. Você fala, ai meu pai, agora eu vou ter que correr, vou ter que marcar. Mas Deus tem me dado assim um amor tão grande pela palavra, que eu estou lá em casa, eu gosto muito de ver série japonês, coreana. Às vezes eu estou lá em casa, eu penso, eu vou ver uma série. Eu falo, não, vou fazer a minha leitura. Vou pegar a leitura amanhã. Toda sexta-feira é o dia de gravação na igreja. É das 2 até umas 4, 5 horas. Mas eu já estou... Falei, Deus, aqui, ó. O que é agora? O que nós vamos falar? Irmãos e irmãs, eu não estou tendo tempo de pensar em outras coisas. Não estou tendo tempo.
Não estou. Por quê? Eu estou tão focada aqui, que eu tenho que fazer, que eu tenho que falar, o que eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Então nós precisamos. Ocupa o seu coração, a sua mente com a palavra de Deus. Ocupa. Não deixa mais a sua carne, não deixa mais ela mandar em você. Você é quem manda nela, não mais ela. A poderes das trevas não tem mais poder sobre a tua vida. Você é cheio do Espírito Santo de Deus. Você vive a plenitude do Espírito. Não há para quem é crente, não há espaço para viver as coisas de Lúcifer. Não há espaço para você escutar a voz dele, para ele te oprimir ou deprimir. Não há mais espaço. Não há. Porque todo espaço que você tem livre, você está usando a palavra de Deus. Então não há mais. Então o que vai acontecer com a tua vida? Eu vou ser aquela ou aquele que sempre vou levar as boas novas. Porque o meu coração está cheio da palavra de Deus. E se o meu coração está cheio, logo eu vou começar a falar. Por isso que a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Por isso que tem gente que fala um monte de besteira. Porque o coração está cheio de besteira. Agora, se o meu coração está cheio da palavra de Deus, o que vai sair da minha boca? Palavras de fé, palavra de esperança, palavra de salvação. Isso que vai sair da minha boca, porque o meu coração está cheio. Agora, eu preciso desafiar a minha mente a viver a palavra de Deus. Eu tenho que pegar a minha mente e falar, olha aqui, você está sujeito a Jesus Cristo, não mais ao seu achismo. Aí nós começamos a perceber o quanto nós precisamos nos envolver com o Espírito Santo de Deus. É igual quando você vai começar a orar. Tem gente que faz essas diferenças, né? Eu não consigo entender. Senhor, agora nós entramos na tua presença. Aí eu pergunto para a pessoa, onde é que você estava até agora? Não é verdade? Porque se você vai e volta, né? Agora nós vivemos na presença do Senhor. Nós não precisamos, eu entro na tua presença, eu saio da tua presença, eu vivo na presença do Senhor. Não tem por que ficar, eu entro, não tem por que chegar para Deus e, Senhor meu Deus, meu Pai de misericórdia, nós estamos aqui. Gente, é relacionamento, é filho e pai. Paizinho, eu estou aqui, ó, não estou entendendo, não estou nada, mas eu estou aqui. É como vida de oração. Vida de oração não é falação. Ai, Marli, eu oro o tempo todo. Joia. Mas você tem que parar para você ouvir. Porque eu falo e eu ouço. Vida de oração é isso. Eu falo. Eu estou falando. Mas eu paro para ouvir ao Senhor. Quando eu aprendo a ouvir o Senhor, eu não tenho uma vida de frustração. Porque eu ouço o Senhor. Por isso que é importante parar. Quanto tempo do seu dia você investe em oração? Você tem lá na tua casa o seu cantinho gostoso lá? Na minha casa eu tenho um canto no sofá que o meu filho fala que eu vou furar. Porque eu só sento naquele canto do sofá. Você tem o seu cantinho onde você deixa a sua Bíblia, suas anotações, onde você pode se ajoelhar. E lá em casa tem assombração de noite, 6 horas por nós, tá? Tem assombração que levanta 3 horas da manhã para orar, 2 horas, e você acorda para tomar água, fala, ai que susto! Na nossa casa tem que ter aquelas assombrações que levanta de noite para orar. Tem que ter um homem segundo o coração de Deus que levanta uma madrugada. Tem que ter uma mulher segundo o coração de Deus que acorda no meio do soninho e vai lá um pouquinho. Senhor, estou aqui, ó. Quantas vezes nós dormimos ajoelhados? Quantas vezes? Não é verdade? Quando a igreja faz relógio de oração. Meu Deus. E lá em casa a ordem é assim, ó. Ô Preta, você pega 3 horas da manhã, tá? Eu não posso nem escolher o horário. Porque todos os irmãos vão lá e preenchem o horário antes. Sobra o quê? Aí, Preta, você pega as 3? Aham. Você vai pegar qual? Eu pego as 2. Falei, então tá bom. Por quê? É a alegria. Eu vou acordar às 3, Senhor. Vou acordar porque eu quero falar com o Senhor. Eu quero te ouvir. Acorda, vai lá. Irmãos, nada de julgo. Não coloca 1 hora não, que ninguém ora 1 hora. Coloca 5 minutos. 2 você fala e 3 você escuta. Você vai sair zerado de lá. Zeradinho. Então nós precisamos. Aí a gente começa a perceber. Aí nós começamos assim, Deus,
Eu preciso é mais do Senhor mesmo. Eu preciso do Senhor. Assim como o ar que eu respiro, eu preciso do Senhor. Por isso que eu falei a questão que eu não sou contra libertação, não. Pelo contrário, sou até chegadinha nisso. Mas eu só penso assim, ó, uma vez liberto, deu para correr o bicho. Deu para correr. Aqui não. Aqui não. Aqui sim. Aqui não. Aqui sim. É assim que você tem que fazer. Aqui, não. Aqui você não vai falar, aqui você não tem mais poder, aqui você não tem mais autoridade, aqui você não tem mais domínio. Acabou aqui para você. Aqui sim é o teu lugar. Agora, quem faz isso? É o presidente? É o pastor? Não, é você, sou eu. Quem que é o profeta sobre a tua vida? Eu mesmo. Senhor, sobre a minha vida, em nome de Jesus, eu não tenho que esperar um profeta vir. Eu sou o profeta. Você é um profeta do Senhor. Você sempre tem uma palavra de Deus no teu coração para entregar. Suas mãos sempre estão prontas para abençoar. É assim que vive aqueles que são salvos em Jesus Cristo. Os sinais vão fazer o quê? Acompanhar. Quem? Os que creem. Você crê? Começa então. Eu creio. Então começa. Nós vivemos dessa maneira. Se nós começarmos a viver assim, esse bairro, essa igreja vai ser pequena. Em nome de Jesus, estou profetizando, vai crescer para lá, vai crescer para cá, vai crescer. Porque aqui tem um povo que crê. E ninguém para um povo que crê. Ninguém. Não existe circunstância, não existe dor, enfermidade, opressão que pare alguém que crê. Não existe, irmãos. Não existe. Não dê ouvido para as mentiras de Satanás. Não dê. Pense sempre uma coisa. Lúcifer, ele nunca mais vai voltar no lugar que ele perdeu. Agora eu e você vamos para o lugar. Nós vamos. Nós vamos. Ele não mais. Então eu tenho que buscar esse lugar com excelência, me posicionando diante da palavra de Deus, que é a verdade. Por isso da importância de guardar a palavra de Deus aonde? No bolso? Guardei a tua palavra no meu coração para não fazer o quê? Pecar. E o que é pecar? Todas as vezes que eu inverto, eu peco. Todas as vezes que primeiro eu estou pecando. Primeiro ele, depois eu. Primeiro ele. É assim que nós vivemos. É assim. E a Bíblia, eu falo assim que ela é um livro de romance. Porque você começa a ler, aí você pega um amor, então você quer ler. Você quer ler. Muitas vezes você não entende, mas você quer ler. Você vai lendo, você vai... Eu vou lá em casa, tem dois. Tem meu filho que dá a aula na escola dominical, que é uma benção, menino, e tem meu marido, que são as Bíblias ambulantes lá em casa. Aí você corre lá e pergunta, o que é isso? Ah, isso aqui, isso. Ah, o que é isso? Isso aqui. Pelo menos uma vez ao dia, você parar um pouquinho para ouvir uma ministração. Um homem de Deus. Ouça um homem de Deus. Veja o que ele está falando, se está ali na Bíblia, ó. Tá? O que ele falou? Pregou sobre isso daqui? Está aqui na Bíblia. Então, amém. É a verdade. Porque a Bíblia é a verdade. Ela é a palavra do Senhor. E ela aqui, né, como o salmista diz, para sempre, ó Senhor, essa palavra, para sempre, ó Senhor, está firmado a tua palavra no céu. Guarda isso no teu coração. Guarda isso no teu coração. Peça para que o Espírito Santo de Deus esteja enchendo o teu coração. Peça para que o Espírito Santo de Deus seja em você e sobre você. Tem uma diferença, o Espírito Santo está em você, estar sobre você. Quando ele está em mim, eu tenho mudança de caráter, eu tenho fruto. Quando ele está sobre mim, eu tenho dons espirituais. Então nós precisamos dessa busca. Espírito Santo, esteja sobre mim. Espírito Santo, entra no meu coração. Faça moradia na minha mente, no meu coração. Faça moradia. Comece a determinar para a tua alma. Assim como nós vemos, ó minha alma, porque está triste. Comece a dizer, ó minha alma, tenha sede de Jesus Cristo. Ó minha alma, tenha sede do Espírito Santo. Ó minha alma, se alimenta da palavra de Deus.
aí nós vamos viver tudo isso que já está pronto para nós. Vamos viver cheios do Espírito Santo. Aí nós podemos sim pegar, né, como a gente sempre fala, pegar a nossa bolsinha e sair evangelizando. Temos que falar de Jesus, porque nós vamos falar de algo que nós estamos vivendo. Sabe qual que é a diferença? É que muitas vezes nós ouvimos um monte de gente. Ai, fala bacana, fulano fala tão bacana. A Carol é uma das minhas discípulas lá no Jardim Califórnia, né? Líder de célula, ela foi para o reencontro. Primeira coisa que eu perguntei, quem pregou? Ai, fulano. Aí eu falei, como foi a pregação? Ai, foi boa. Eu falei assim, o testemunho foi forte. Eu falei, o testemunho foi forte ou a palavra foi boa, né? Ela me olhou assim e falou, porque testemunhar, às vezes é fácil você testemunhar. Agora, a palavra que você está levando, é uma palavra que liberta? É uma palavra que cura, que restaura, que traz salvação? Aí sim, porque às vezes a pessoa nem sabe pregar bonitinho, como a gente acha que tem que saber pregar bonitinho, né? Mas quando ela abre a boca, a gente sente o poder de Deus nos envolvendo. E é assim que nós precisamos. Por isso que neste culto de cura, com um povo que já está curado, em nome de Jesus, e esse culto de libertação para um povo que já está liberto também, em nome de Jesus, nós podemos anunciar a palavra do Senhor. Porque a certeza que ela vai fazer a parte dela, porque ela não volta vazia. Foi isso que o Senhor colocou no meu coração para ministrar essa noite. E eu confesso assim que eu fiquei com o meu coração, quando o Renan me chamou, né, o pastor me chamou, eu falei, pai, sabe, eis-me aqui. Quando eu me converti, eu li a Bíblia rapidinho. Eu não entendi nada do que eu li, nada, absolutamente nada. Mas eu li a Bíblia, eu queria ler, não entendia nada. Mas assim, um texto que me chamou muita atenção foi quando Maria fica grávida. Aí eu ouvi falar que ela era mocinha, jovem, tinha 15, 16 anos, por aí, né? Mas a resposta daquela mulher mexeu comigo. Faça em mim a tua vontade, eis-me aqui. Fiquei, Senhor, é tão fácil assim? É tão fácil assim receber o Senhor? É só dizer isso para o Senhor? Faça a tua vontade, não a minha? E eis-me aqui? Sabe que esse eis-me aqui colou na minha alma. Aí eu passei por libertação, por restauração. Aí eu sempre falava assim, um dia ainda eu vou falar assim, eis-me aqui. Nossa, eu sonhava com isso assim, né? Eu vou falar, eis-me aqui. Primeira vez que o meu pastor era o filho do bispo Richard, acho que poucos aqui conhecem, né? Conheceu ele, pastor Estevão, hoje morreu, está no céu, foi meu pastor. Ele me desafiou para ir pregar numa favela. E você sabe, né? Infelizmente nesses lugares, as pessoas que moram ali, assim, né? E eu fui pregar várias vezes, nós íamos todo sábado. E assim, irmãos, isso que eu fico pensando. Hoje nós temos igreja, banco, conforto, e o jovem não vem para o culto, né? Fulano não veio. Antigamente, jovens, a gente ia pregar nesses lugares. E foi tão interessante que o carro era gigante, um Fusca. Nós íamos em 5 dentro daquele Fusca. Todo mundo grudadinho. Sábado, alegria. Quando chegava lá, o ambiente maravilhoso. Era uma lona amarela, o piso era porcelanato, palha de arroz. Banco não existia, porque sentava, e um falava para o outro, quando você levantar, você me avisa, hein, porque o banco levantava junto. Então, era assim. Mas a alegria de levar a palavra de Deus, vendo aquele povo liberto, vendo aquele povo sendo curado, foi muito bom. E o pastor Renan, eu falo assim, que eu tenho que mandar nele, tá? Porque ele é meu fruto. Então, eu tenho que ir lá em casa, eu descasco ele. Porque eu levei ele para Jesus. Então, eu posso, ele é meu filho na fé. Porque quando ele começou a me paquerar, eu falei para ele assim, comigo é assim, filho. Ou você vai para a igreja, ou tchau. É assim que você vai fazer. Tchau. É posicionamento. O meu pastor tinha me ensinado sobre isso. Ele falou, é você que determina, não é o outro. E isso eu aprendi. É posicionamento. Eu me posicionei como uma menina salva. É diferente aqui. Você vai vir aqui. Pode vir. Vem, porque daqui eu não vou. E o primeiro dia, ele foi tão abelhudo, porque ele me conheceu na rua, qual eu estava investindo num rapaz que eu estava paquerando, e ele passou de moto e falou, ei, dando uma flor, uma rosa, não sei o que lá. Eu fiquei indignada com ele, indignada. E eu cheguei numa lanchonete da irmã que tinha lá, ele entrou.
A minha amiga falou, ai, olha aquele motoqueiro veio aqui. Eu falei, ai, meu Deus, só falta o cara vir aqui. Um amigo nosso me apresentou, falou, Renan, essa é a última menina que eu apresento. Eu não queria nem saber, porque primeira coisa, eu estava orando por um negro, porque eu sou apaixonada na raça negra. Eu não queria loiro, chega ele branco, sem cor. Falei, mas não é nunca esse, mas não é nunca. E ele tão abusado, nos apresentou, daí ele assim, gente, olha isso. E aí, Mina, tudo bem? Eu falei, nossa, o cara é bobo ainda, pensei comigo, meu Deus. Eu fiz a cara feia, fiquei olhando. Aí ele assim, e daí? Vamos ao clube sábado? Eu não queria conversa com ele, ele puxou de conversa. Eu falei assim, eu não vou no clube. Ah, você não dança? Eu falei, não danço. Aí ele assim, vamos tomar uma cerveja? Ó, irmão, pelo amor de Deus, sabia falar cerveja? Eu falei assim, eu também não bebo nada que contém álcool. Ele, só falta você falar pra mim que você é crente, que esse batomzão vermelho na boca. Gente, me deu uma ira tão grande. Eu olhei pra ele e falei, o que é que tem que ver a cor do meu batom com aquilo que eu sirvo? E ele perguntou assim, o que você faz ao sábado à noite? Eu falei, eu vou na igreja. Olha como ele foi abelhudo, que eu não convidei. Ele falou, se der eu apareço lá. Eu nem escutei. Chega no sábado, na reunião de oração, fervendo, tinha uns 100 jovens. Eu estou aqui, o salão aberto, minha amiga segurando a minha mão, na hora da oração, ela apertou minha mão e falou, amiga do céu, você não sabe quem está na porta. Irmãos, o cara vai para a igreja com segunda pele, colado, de roupa de couro e uma jaqueta. Eu falei assim, ele não vem aqui, ele veio de lá. Falei assim, posso segurar na sua mão? E ele tão abusado que ele foi de moto, levou 2 capacetes, estava acostumado, sabe? Aí ele falou assim, posso te levar embora? Eu falei, pode. Ele ficou feliz, né? Quando eu na porta, a moto, ele foi lá, pegou o capacete. Eu olhei para ele e falei assim, eu não ando de moto. Ele falou, você não anda de moto? Eu falei, não. Ele falou, onde você mora? Eu falei, 3 quilômetros daqui. Ele falou, e agora? Eu falei, se você quiser, você pode ir a pé. Ele foi a pé e voltou para pegar a moto na frente da igreja, 3 quilômetros. Vocês acham que se eu tivesse dado mole, ele tinha ido para Jesus? Nunca. Nunca. Posicionamento. Você se posiciona como uma pessoa crente que você é. É assim que você se posiciona. Salva, liberta em Jesus Cristo. É assim que você se posiciona. Falei, é assim que vai ser. E foi, levou embora, e foi no domingo, voltou na igreja, depois de uns 2 meses, um dia andando lá, e pegou no meu dedinho aqui, ó. Falei, que é isso? Ele falou, tô pegando a tua mão, porque eu tô pensando. Falei, você tá pensando em namorar, você nem falou com a minha mãe ainda, meus pais estavam separados. Aí que começou o processo todo. Posicionamento, é você, é aquele que está em você, é maior do que todas as outras coisas. É você, se posiciona como um crente lavado no sangue do Cordeiro. É você que determina para as situações e circunstâncias. Não mais as circunstâncias mandam em você. Não mais, é você. Nós precisamos. A igreja tem que voltar. Jesus está voltando a buscar a igreja dele e nós estamos fazendo o quê? Conformado com o mundo. É assim mesmo. Não, para com isso. Não é assim mesmo, não. Não é assim mesmo. É o que a Bíblia fala que é. E pronto. Em nome de Jesus. Esse tem sido um desafio qual eu tenho falado aonde eu vou. Volta ao primeiro amor. Volta ao primeiro amor. Eu quero perguntar para o menino do louvor, você consegue cantar Escudo, a voz da verdade? Vamos cantar esse cântico? Eu vou pedir para você continuar sentado. Só quero pedir para você fechar os seus olhos. Quem sabe cantar, senão vai ter. Tem letra, querido? E essa música, eu falo que eu tive uma experiência profunda na cozinha da minha casa com essa música há pouco tempo atrás. Que ela diz uma verdade. Ela diz uma verdade. Não há doença, não é nada que fica de pé diante de quem? Eu não sei se vocês cantam bastante esse cântico aqui. Esse cântico eu falo assim que ele tem, sabe?
acompanhado. Você não pede para eu cantar, tá?